E aí pessoal, tudo bem? Vamos começando mais um vídeo, vamos junto aí. E hoje eu queria falar especificamente sobre instalação do MuseScore, tá? Eu vou falar aqui especialmente sobre 3 maneiras diferentes de instalar o MuseScore. São 3 formas da gente instalar, 3 versões diferentes do MuseScore. Eu vou explicar por que são versões diferentes, tá? Olha que interessante. Em 2021, tá aí na tela um vídeo que eu gravei em 2021 sobre como baixar e instalar o MuseScore. Será que mudou alguma coisa de lá para cá? Dessa época, 2021 para 2025, 4 anos já que eu gravei esse vídeo. Eu acho que algumas coisas já mudaram, né? 3 anos e pouco, quase 4 anos. 15 de maio, praticamente 4 anos de diferença, tá? Vamos dar uma olhada. Vamos procurar ele para baixar. Vamos dar uma olhada como que eu fiz para baixar e como que eu gravei esse vídeo, né, do YouTube que tá lá sobre baixar e instalar o MuseScore. Primeiro ponto, né, importante. Colocar no Google MuseScore Download ou também MuseScore baixar, tá? Qualquer um desses caminhos o Google vai retornar com o site do MuseScore. Isso eu refiz esse caminho, eu vou mostrar aqui também com a gravação que eu fiz das 3 formas que eu estou instalando o MuseScore. E continua até esse processo, até esse ponto aí é igual. Tem uma informação muito importante que vale ouro, inclusive, nesse vídeo aí, que é como descobrir se o seu computador é 64 bits, 32 bits ou 64 bits. Nesse vídeo eu estou falando sobre isso, tá? Rapidamente, vamos escutar aqui, ó. Vai no campo de busca ou no de pesquisar, ali embaixo, na barra de ferramentas, embaixo do Windows, e vai digitar ali na barra de ferramentas a seguinte palavra, sistema. Aí você vai encontrar painel de controle, o sistema, e dentro do sistema está ali, ó, tipo de sistema. No meu caso, sistema operacional de 64 bits, processador com base 64. Então, o meu sistema operacional é 64 bits, tá? É fácil de encontrar. Uma outra maneira é clicar com o botão direito no menuzinho e em sistema também. Você vai dar numa outra página que tem a mesma informação do anterior. Ali, ó, tipo de sistema. Sistema operacional 64 bits. Caso o seu sistema seja 32 bits, vai aparecer ali também 32 bits, tá? Então, solucionado. Por que essa informação é importante, pessoal? Porque existem computadores que são 32 bits ainda, os mais antigos principalmente, trabalham em 32 bits. Os mais novos, né? Não, nem os mais recentes, mas de 2012 em diante, já começou a ficar muito raro computadores, notebooks que não fossem 64 bits. Mas é importante você verificar isso e essa dica que eu dou nesse vídeo é importante para isso. Eu vou pausar aqui aquele vídeo porque agora vamos ver atualmente, 2025, nesse momento, né? Quase maio de 2025, ou seja, 4 anos depois, como está o processo de baixar e instalar o MuseScore. Eu fiz esse processo, especialmente no notebook que eu tenho aqui, que é um notebook que eu faço testes, então era super oportuno que a gente fizesse esse teste nele, de instalar e desinstalar também, eu fiz isso várias vezes, né? O MuseScore. Primeiro passo, mesma coisa que eu fiz antes. Coloquei no Google baixar o MuseScore e dei um Enter para ver o que ele vai me trazer. O primeiro resultado de busca ali já é o resultado do site do MuseScore, tá? Primeiro resultado do Google. Então cliquei ali no primeiro resultado para ele me levar para a página de download do programa. Essa é a página do site novo agora. O software chama MuseScore Studio, né? Acrescentaram essa palavra Studio junto ao nome, né, para diferenciar especialmente o programa MuseScore daquela plataforma que é paga lá,
uma plataforma dos desenvolvedores do MuseScore. Então, uma coisa é o MuseScore Studio, que é o programa, esse gratuito, open source, né, que você vai baixar no computador. E essa é a página de download, essa página que a gente vai acessar quando procurar baixar ele. O primeiro caminho que se tem ali é baixar o MuseScore 64 bits. Maioria, como eu falei, a maioria dos computadores hoje em dia é 64 bits, então como é o formato mais buscado, mais acessado, é o primeiro que está ali para a gente baixar. Símbolo do Windows, download for Windows 64 bits, tá? Então, eu cliquei nesse ícone ali para baixar o programa. Deixa eu ver se vai dar agora. Passar um pouquinho. Eu fui para a página inicial, tá? Aquela ali era uma página de download. Na página inicial também tem o ícone para baixar, tá? Então na página inicial você consegue baixar também o MuseScore. Um detalhe importante aqui que eu já vou falar. Olha onde é que está o meu mouse ali, ó. Download MuseScore Studio sem MuseHub, tá? O MuseScore, o programa MuseScore, os desenvolvedores do software MuseScore, eles criaram um pacote que administra o programa MuseScore e outros programas da mesma empresa, que eles desenvolvem também, tá? Um outro programa, por exemplo, é o Audacity, tá? Então, eles criaram uma maneira de você instalar no seu computador o MuseScore, o Audacity, alguns bancos de sons também, para deixar o MuseScore mais poderoso, né? Para não ficar tão difícil de ter que administrar isso um usuário comum, eles criaram um programa que administra todos esses pacotes, que chama MuseHub, tá? Esse MuseHub, então, é quando você vai baixar ali o programa, baixar grátis, ele baixa o MuseHub. Ele não baixa direto o MuseScore. Ele baixa primeiro esse administrador de pacotes, que é o MuseHub. A partir do MuseHub é que você instala o MuseScore, tá? Isso pode ser interessante, mas também pode ser um problema. Por quê? Vou explicar por que pode ser um problema, pessoal. O MuseScore, ele é um programa que, na minha opinião, é muito interessante, sempre foi muito interessante. Em primeiro lugar, porque ele é um programa que rodava leve, ou seja, ele não exigia um computador com muita potência para que ele pudesse rodar, né? A gente pudesse editar partituras com um programa mais leve. No caso, quando eles criam esse MuseHub, e atualmente o MuseScore nessa versão 4.5, que ele já está, né? 4.5.2, se eu não me engano, o que acontece? Ele começa a ser um programa um pouco mais pesado, ele começa a exigir mais do computador, tá? Como ele exige um pouco mais do computador, nem sempre vai ser a melhor opção a gente baixar ele junto desse pacote aí, MuseHub. Porque com o MuseHub ele fica ainda mais pesado. Ainda mais pesado, eu quero dizer que ele vai precisar de computadores um pouco mais potentes, computadores atualizados. Se você tem um computador super forte, com 8 GB de memória, 16 GB de memória, com placa de vídeo, com muita memória, né? Memória de armazenamento também. Bom, você não vai se preocupar com isso e você pode baixar o MuseHub, que ele vai administrar o MuseScore, vai administrar o Audacity para você, vai administrar umas bibliotecas de áudio muito bonitas, né? O problema é que nem todo mundo tem um computador parrudo, um computador super poderoso desse. A maioria dos computadores são medianos, ainda mais se tratando de musicista, professor, né? A gente tem um computador normal, assim, um computador com limitações, vamos dizer assim. E para um computador com limitações,
não vai ser a melhor opção baixar direto o MuseScore com o MuseHub. Vamos ver o que eu fiz aqui nessa a primeira vez que eu estou baixando ele, eu optei por baixar ele sem o MuseHub. Eu cliquei no link sem o MuseHub. Ou seja, eu estou instalando ele só o MuseScore sem o MuseHub. É possível fazer isso ali na página, olha ali, ó, embaixo tem Download MuseScore Studio sem Without MuseHub, sem o MuseHub. É aquela opção que a gente tem que clicar se a gente quiser baixar sem o MuseHub. Então foi ali que eu cliquei, baixou, passar um pouquinho para frente, cliquei para instalar. Esse notebook que eu estou instalando, o MuseScore, é um notebook bem antigo. Ele tem um processador i5, mas lá de sexta, sétima geração. Então é um processador bem lento, ele é bem limitado quanto à memória também. Então ele é ótimo para a gente fazer testes, tá? Se o objetivo é fazer teste com um computador limitado, esse é o melhor computador que tem. Instalei, vocês perceberam que foi rápido? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Ó, tá em tempo real. Eu botei Next, avançar. Ó, rapidinho. Ele foi carregando as bibliotecas e instalou. Eu estou instalando o MuseScore puro, o MuseScore sem o administrador de pacotes MuseHub, tá? E mostrei ali há pouco, então, como fazer isso pela página de download do MuseScore. Pronto. Demorou 30 segundos, 40 segundos. Está instalado, estou abrindo ele agora. Vamos abrir. Passar um segundinho para frente. Ele demora um pouquinho mais para abrir, principalmente nesse computador. Pronto, abriu. Tá aí. Tá aí o MuseScore instalado, tá? Ele não tem diferença nenhuma, praticamente nenhuma, do MuseScore que vem com o MuseHub, né? Ele não tem diferença, ele só vem sozinho, sem aquele administrador de pacotes. Os prós é que ele é mais leve, ele vai rodar mais leve na máquina, para máquinas limitadas é melhor. Os contras é que você não vai ter nessa instalação as várias bibliotecas de áudio, né? Não vai ter outros softwares junto dele, então tem que pesar aí, né? A minha opinião, vale a pena instalar o MuseScore sem o MuseHub, tá? Eu acho que vale muito a pena. Embora aqui no meu computador, nesse momento, tá com o MuseHub, eu testo várias versões, né? E estou instalando com o MuseHub, mas eu acho que vale a pena também instalar ele sozinho, tá? Eu vou ver se existe alguma diferença ali na abinha de... Porque o MuseScore agora tem uma... Ah, ali, ó. Tá ali. Tá, aí eu vou dar uma pausa aqui. Agora eu estou desinstalando ele para poder instalar com o MuseHub para ver a diferença, tá? Eu instalei, então, só o MuseScore, e é a última versão dele, não é MuseScore antigo, é a última versão que eu instalei. Instalou rápido, lisinho e pronto, abriu. Agora eu estou desinstalando para instalar com o MuseHub, tá? Vamos lá, tá desinstalando. Vou passar um pouquinho. Agora, peraí. Agora sim, agora aqui, ó. Tô na página de novo de download. Tô na página de download e coloquei para baixar o MuseScore padrão, o MuseScore Studio padrão. Olha só, quando eu pedi para baixar, olha o nome do software que ele baixou ali, MuseHub. Esse é o administrador de pacotes que, se eu clicar na opção mais tradicional, ele vai baixar com o MuseHub, tá? Então, tô baixando então MuseHub, vamos ver o que vai dar.
Deixa eu voltar aqui. O Music Hub ele instalou fácil e rápido, tá? Não demorou muito. Mais ou menos o mesmo tempo que eu tinha levado instalando o próprio MusiScore. Mesma coisa. Só que é só o Music Hub. Depois que instalou o Music Hub, ó, já tá demorando um pouquinho mais. Fui falar que era mais rápido. Acaba que tá um pouquinho mais lento. Mas está instalando o Music Hub. Computador com processador i5 de 7ª geração. Já é bem... Não é muito antigo, mas já é antigo. Nós já estamos com processadores de 13ª geração. Ó, parece que instalou. Parece que instalou. Vou passar um pouquinho para frente, que eu quero mostrar para vocês exatamente o Music Hub aqui. Aqui eu abri o Music Hub, tá? Ou seja, esse administrador de pacotes, ele vai mostrar um monte de coisas que tem dentro dele. E aí sim, a partir das opções que ele me dá, eu vou baixando aquilo que eu quero. Uma das coisas que eu quero baixar é o MusiScore. Então o MusiScore é uma opção que vai aparecer para mim ali. E eu vou pedir para baixar o MusiScore. Tá? Tem vários outros softwares, tem banco de sons interessantes. Tem muitos que são pagos, tá? Ele me oferece muita coisa ali que eu vou ter que comprar se eu quiser. E outros que são gratuitos. O Audacity, que é um editor de áudio, é gratuito. Tá? Vamos lá, passando, eu tô passando aqui, avançando, tá, gente? Eu coloquei para baixar já o MusiScore, vamos ver. Aqui, ó. Eu vou pegar exatamente o ponto que eu coloquei para baixar, tá? Ó. Aqui já ainda não. Um pouquinho mais para frente. Aqui, com 12 minutos e 10 segundos, eu estava começando a baixar. Eu quero ver com quanto tempo ele levou para baixar todo o MusiScore. Lembrando que eu estou dentro do Music Hub, tá? Aí demorou pra caramba, gente. Demorou muito. A partir do Music Hub, o processo começou a ficar lento, bem lento. E não foi por falta de espaço no meu computador, mas sim pelo uso de memória ali para conseguir instalar o MusiScore a partir do Music Hub. Vou avançar mais de 3 minutos já e não instalou ainda o MusiScore. Está em processo. Vamos mais para frente um pouquinho. Estou avançando aqui, já que é um vídeo, para não precisar ficar esperando. 4 minutos. 5 minutos. Demorou. Aí, pronto. Depois de 5 minutos, instalou finalmente o MusiScore, tá? Então é isso. Demora mais, o software está mais pesado com esse gerenciador de pacote. Então, o primeiro formato de instalação, eu instalei só o MusiScore sem o Music Hub. Rapidinho, num computador limitado, tá? A segunda versão, instalei o Music Hub e pedi para, a partir do Music Hub, instalar o MusiScore. Demorou bem mais. Aqui eu estou mostrando como encontrar de novo aquela informação de 64 bits, mas eu vou passar porque eu já mostrei no meu vídeo lá no início como é que eu fiz isso. Agora eu estou desinstalando de novo, desinstalei de novo o MusiScore, desinstalei o Music Hub, porque agora eu vou fazer uma terceira opção. A primeira foi só o MusiScore, a segunda foi com o Music Hub. Se ainda assim, tá? Se ainda assim o seu computador não está dando conta de rodar o MusiScore mais atual,
né? Versão de 4.5 para cima, eu vou sugerir uma terceira opção para você instalar o MuseScore, que é pegando uma versão mais antiga do MuseScore, não tão antiga, mas uma versão menos recente do MuseScore, que ela é muito mais leve do que a atual. Então, se o seu computador tem limitações e, por exemplo, você quer trabalhar com muitas vozes, muitas pautas, né? Partituras de orquestra que consomem muita memória, e o seu computador é limitado, não vai dar para trabalhar com o 4.5, porque ele vai exigir demais, vai começar a travar, vai começar a dar bug, porque são pelas limitações que você vai ter da sua máquina, tá? Então, a sugestão número 1 que eu daria é instalar só o MuseScore sem o MuseHub para ver se rola, se ele se comporta bem, né? Se você tem um computador muito potente, instala com o MuseHub, você vai ter um pouco mais de privilégio com bancos de sons. Mas, se você tem um computador muito limitado e o MuseScore atual, versão 4.5 para cima, começou a ficar pesado, eu vou sugerir que você instale versões anteriores, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, tentar mostrar aqui. Essa é a página, vou voltar um pouquinho só aqui. Voltar um pouquinho, ó. Essa já vai entrar ali na página de download de novo, tá? Vamos ali. Aqui, essa é a página de download. Se você rolar essa página para baixo, rolar ela para baixo, lá embaixo tem uma opção de baixar versões mais antigas do MuseScore, tá? Tem eu acho que desde da versão 1, né? A primeira versão. Ó, olha as opções que tem ali. Older and Unsupport Versions. Então baixar MuseScore desde a versão 1, se você quiser. Óbvio que eu não aconselho baixar a versão 1. Eu acho que ela nem vai rodar nesse Windows que a gente tem hoje. Mas pode-se baixar a versão 3.6, né? Pronto. Cliquei lá nas versões antigas, ele me manda para essa página aqui, onde tem todas as versões do MuseScore. A última opção é a versão anterior a 4. A 4 é a que pesou mais, tá? A 4, da 4.1 para cima, é um MuseScore que já é mais pesado. Se você quer um bem levinho, que a sua máquina vai rodar sem travar, você pode escolher a 3.6.2 ali, né? Que foi a que eu escolhi para baixar. Eu baixei ela também. Aquela versão .exe, que é um executável, né? Então você vai usar aquela versão ali e vai instalar um MuseScore um pouco mais leve no seu computador. Foi isso que eu fiz, tá? Deixa eu mostrar, vou passar um pouquinho para frente, um pouquinho para frente. Pronto, estou instalando já a versão 3.6.2, que foi a última antes de pular para 4. Tá? Vou passar um pouquinho mais para frente. Tá ali, tá baixando. Pronto, vamos instalar ele. Next. Ele instala muito rápido. É como se fosse instalando a versão sem o MuseHub lá do MuseScore 4. Vamos lá. Baixando, baixando. Pronto. Tá. Aí aqui então eu vou mostrar para vocês no computador para poder testar as duas. Eu instalei duas versões diferentes. É possível também você instalar duas versões diferentes.
tem uma instalação do 3.6.2, que é esse último aí que eu instalei, e eu deixei a versão do MuseScore sozinho também, sem o MuseHub, né? Você pode fazer isso para testar, ver qual é a versão mais leve, se uma é mais pesada ou se a outra dá conta das configurações aí do seu computador. Então dá para instalar duas versões diferentes do MuseScore no mesmo computador, tá? Tô abrindo a versão 3.6.2, que é essa mais antiga, nostálgica, né? Mudou o logo já, né? Mudou bastante coisa. O layout tá parecido, mas já tem coisas assim significativamente diferente, né? Mas tá aí, versão 3.6 rodando na máquina, tá? E as opções ali, como era, né? Inserir instrumento na 3.6. E vou abrir a 4.5. Aí a 4.5.1, que no dia que eu fiz esse teste ainda não tinha sido lançada a 4.5.2, tá? Mas então, tá aí a versão nova em comparação com a versão antiga. Única diferença que eu senti dessa instalação que eu fiz do MuseScore novo sem o MuseHub para o MuseScore que a gente instala junto com o MuseHub, nessa aba aí, publicar, ele não veio nada conectado. Quando a gente baixa pelo MuseHub, a gente nessa aba publicar aí costuma pedir login, né? Login na plataforma, se você não tem, costuma ter uns pop-ups aí. E quando eu baixei ele sem o MuseHub não veio nada. Mas eu acho que depois ele começa a atualizar e pede também algum tipo de login ali, tá? Coisas do desenvolvimento do programa. Inevitável, né? Mas isso deixa um pouquinho mais pesado ele. Mas de maneira geral, esse é o visual do MuseScore novo, tá? Tá aí instalado, está as duas versões instaladas, então. Tanto a 4.5 em diante, quanto a versão 3.6.2, que é a última antes de pular para 4, tá? Fica a dica, quem tem computador com um pouco mais de limitação, são possibilidades de instalar o MuseScore. Todas essas possibilidades são pelo site oficial. Não busquem o MuseScore a não ser na plataforma oficial do MuseScore Studio. Coloquem no Google, baixar o MuseScore Download, que vai aparecer no primeiro resultado ali a plataforma oficial, tá, gente? É muito perigoso não usar os caminhos mais oficiais do MuseScore. É isso aí, por hoje é isso aí. Se inscreve no canal aí, dá uma força, comenta aí, marca a presença, dá um like para agitar o tambor e nos vemos no próximo vídeo. Até!